Fala pessoal, André aqui, sexto vídeo dessa nossa jornada diária aqui de gravações, com o propósito de trazer conteúdo para vocês, criar uma comunidade e também melhorar a minha oratória, então é um combo. E hoje eu vou falar especificamente do show de ontem, tá? Como vocês viram, esse canal aqui a gente abrange várias coisas e uma delas é o universo da WWE. E um dos shows que acontece semanalmente, como eu havia comentado, é o SmackDown, que é um show às sextas-feiras. E ontem houve uma mudança importante. O show agora passa a ter 3 horas, antes eram 2 horas. Claro que tem alguns intervalos, né? Ele segue uma programação semelhante a outros esportes nos Estados Unidos, onde tem alguns comerciais. E aí tem essas quebras, mas totalizando as 3 horas. Isso é muito importante, é um passo importante, eu vejo com bons olhos essa mudança, porque dentro do universo da luta livre é complicado você conseguir dar espaço e tempo de televisão e agora tempo de streaming, né, para todos os lutadores. Então, quando você tem 1 hora a mais, você consegue também captar aqueles talentos que estavam um pouco mais esquecidos e tudo mais. Então, isso é uma grande vantagem e eu vejo com potencial gigantesco se for bem utilizado, claro. E ontem, já deixo aqui meu feedback, foi utilizado de uma forma legal. Porque assim, o show começou já com o Cody Rhodes, que é o atual campeão da WWE, fazendo, né, o que a gente chama de promo. Então ele estava lá falando sobre todo o conflito que ele está tendo com outro lutador, que é o Kevin Owens, e aí explicando que eles vão ter uma luta marcada num evento maior, em fevereiro. E aí teve a interrupção de outro superastro, que é um cara que estou gostando muito da atuação dele, que é o Drew McIntyre. É um cara que cada vez mais aprimora a sua parte de fala, então que a gente vem falando, né, de oratória, do trato com o público, lá dentro desse universo da WWE, esses profissionais têm que atuar muito nesse sentido. E aí ontem eles discorrendo, né? Ele entrou, falou, elogiou muito o Cody trouxe alguns elogios, mas já quis ir direto pro ponto. E aí o Drew McIntyre fez essa... Eu tô muito curioso, na verdade, né? Porque assim, eu vi que ele tá tendo um papel agora de tá participando de várias histórias, como se fosse um ponto de realidade das histórias. Então, ele traz a verdade. Ele é um personagem que a gente chama, né, de Rio, que é um cara mais pro tendência do mal, né, o Cody um cara do bem, mas eu vejo o Drew ali sempre trazendo pontos que são verdadeiros, não são pontos às vezes só para gerar aquele atrito, é mais justamente para provocar, para trazer uma tensão. E foi isso que ele fez ontem. Ontem eles terminaram, né, esse duelo assim com o microfone. E após ele falou, ó, cuidado com as suas costas. E aí ele foi atacado pelo KO, então também trazendo esse ponto de conexão com a história que já estava acontecendo, mas trazendo uma pulga atrás da orelha aí do que o Drew está fazendo ali. Será que ele vai ser transferido, porque ele é do Raw, né, do programa de segunda, será que ele vai ser transferido para esse programa de sexta-feira? Será que ele vai ter uma participação em outras histórias, como ele vem fazendo? Ele já está vinculado a uma história grande, que é do Bloodline, então ficou esse ponto de dúvida, mas é muito bom, porque, como eu falei, o tempo de tela, né, o tempo dado a esses superastros tem que ser bem utilizado, e quando você consegue também amarrar várias histórias num contexto único, é muito legal também. Então isso me deixou bem curioso e eu quero ver os próximos passos, até porque o Drew tem uma luta marcada para segunda-feira contra um membro da Bloodline, então vamos ver como é que isso vai acontecer e como essa história vai se desenrolar. Mas foi um segmento bastante interessante, bem consolidado, não houve, na minha visão, né, nenhum erro, foi captado no momento certo, uma reação legal do público, então tudo isso foi vantajoso. Aí depois a gente teve a luta do United States Champion, que foi o Nakamura, versus... Nem foi, né, pelo título, mas
o campeão, né, dos Estados Unidos estava lá, então que é o Shinsuke Nakamura versus o Andrade. Então aqui a gente já sai de uma galera que é main event, né, que são os caras que estão ali no topo da empresa, e aqui é mais para o nível mais médio da empresa, para quem não entende tanto. Então tem essas divisões também. E aqui foi uma luta interessante, são dois lutadores muito bons. Só que em determinado momento da luta, eu imaginei que teria alguma interferência, e para mim faria mais sentido o LA Knight atrapalhar o Shinsuke Nakamura e aí ter até o envolvimento do Andrade futuramente do que o Shinsuke ganhar. Mas, de toda forma, fez sentido também para consolidar ele como campeão. Mas eu gosto do papel do Andrade. Eu acho que ele é um cara que, se ficar nesse meio aí, né, ele vai se dar muito bem, né, porque ele tem assim algumas skills muito legais dentro do ringue. Acho que ele pode aprimorar a questão da fala, a questão do inglês. Ele é um cara que é mexicano, né? Então acho que se ele intensificar por esse lado, ele tem tudo para ser um futuro campeão também. E semana que vem, aí sim vai ter a luta do Shinsuke Nakamura versus LA Knight. Então o LA Knight perdeu o título para ele, mais uma revanche aí que vai ter a oportunidade de reconquistar. Eu acho que está bem consolidado assim, esses dois papéis com as caras, né, dessa disputa pelo título. Então também aprovei, acho que só farei essa mudança no script para ter uma emoção talvez maior. Aí depois teve os bastidores, teve uma tensãozinha ali, e aí um outro elogio, né? A parte das duplas estava bem esquecida, estava bem amarrada, com algumas questões muito lógicas, assim, disputas muito lógicas. Agora estou falando do cinturão, tá? Das duplas. E agora, com a chegada do Motor City Machine Guns, que é uma dupla aí que já lutou há mais de 10 anos ou muito mais, né? Entre outras empresas, e tem um destaque muito grande, então eles trouxeram um certo nome para essa divisão. Então eu vejo com muito bons olhos que eles conseguiram inserir várias duplas num atrito só. Então o DIY é o campeão atual, mas aí eles conseguiram colocar o Prindelli, o Street Profits, os Os Garças, todos em conflito. Então isso enriquece também a disputa, consegue colocar vários personagens ali em conflito, e aí fica uma coisa muito mais, assim, não fica aquela coisa tão lógica, né? Eles conseguiram construir uma história que destaca os personagens e consegue chamar atenção também, então acho que também foi um ponto positivo de ontem. E aí teve uma outra luta, né, agora mais na parte feminina. Então tivemos a Piper Niven e a Michi, com o apoio da Chelsea Green campeã dos Estados Unidos, a primeira. Ali eu acho que é uma luta normal, padrão. Eu vejo que a WWE pode explorar bem essa parte da Chelsea, a primeira, né, campeã dos Estados Unidos, porque ela, assim, em ringue, é uma boa lutadora e consegue também ser uma boa personagem ruim, né, assim, heel, personagem do mal. Então acho que ela vai conseguir ter né, se eles apostarem nela, ter um longo reinado e conseguir também colocar outras lutadoras em evidência. Então isso é super importante, com mais tempo também de tela, que era uma dificuldade que tinha anteriormente. E aí teve um ponto de destaque também, um próximo segmento que chama, né? Então, mais um momento com microfone público, que foi a promo do Paul Heyman. Paul Heyman é o cara, o Wise Man, né, o homem sábio do Roman Reigns, que é um dos personagens aí principais da WWE no momento. Então essa promo ele fez baseado em todo o histórico, né, da luta que vai acontecer na segunda-feira na Netflix. E foi uma promo interessante, uma promo bacana. Achei que captou bem, assim, a essência, né, do que essa luta vem trazer. E aí o Solo sacou, apareceu, que é o adversário do Roman Reigns. O Paul Heyman até brincou, ficou um pouco assustado, ficou um pouco com medo ali. Mas de toda forma, assim, foi um bom segmento, porque eu vejo cada vez mais o Solo preparado e pronto, né, tendo mais confiança, mais força, assim, dentro tanto no ringue como na fala, assim, propriedade. Então é o que a gente fala também, né? Toda parte do processo.
No começo você não vai performar da melhor forma possível, não tem como. Então, a partir do treino, dos segmentos, de semanalmente você treinar, você consegue se tornar melhor. Então, hoje eu vejo que ele está conseguindo assim levar as histórias, consolidar o personagem dele de uma forma muito boa. Então, foi uma promo legal e também já criou uma certa tensão para o que vai acontecer na segunda-feira, a disputa que eles vão ter, né, para quem vai ser o cabeça da família. E também o Solo falou que se ele ganhar, o Wise Man, né, o Homem Sábio, também fica com ele. Então foi legal. E aí teve a luta, né, da divisão de duplas. Então o DIY versus o Motor City Machine Guns. Então, como eu falei, teve aquela teve aquele combinado ali entre as duplas. E aí houve uma interferência que eu acho que só vai fortalecer a história ali. Acho que foi um padrão normal, então foi tranquilo. Depois a gente teve algumas bastidores, assim, tanto da Bloodline como da Nia Jax, que é campeã. Aí depois a gente teve mais um momento de bastidores. Então esses momentos de bastidores que eles estão construindo não são momentos mais com alívio cômico como era antes. Eu vejo que as histórias estão acontecendo ali também. Então isso é uma puta sacada do Triple H também para que você preste atenção no show como um todo. Então você não pode perder nenhum momento porque tudo vai estar conectado. Então isso é legal. E aí teve a disputa das mulheres, né? Então Nia Jax versus Naomi. Luta muito boa. Achei que até me surpreendeu. Pensei que foi uma luta mais dominante assim da Nia, mas foi uma luta intensa, assim, foi bacana de assistir, até com os intervalos também, então foi bem construído, bem narrado. E aí aparece aí a campeã, que é a Nia Jax, tava com um pouco, né, uma certa dificuldade em alguns momentos da luta, e aí ao longo do show a gente sentiu falta, né, de uma personagem estar envolvida. Ela possui uma maleta, né, que se chama Money in the Bank. Então essa maleta dá a oportunidade da pessoa disputar o cinturão em qualquer momento. Então se a campeã tiver totalmente atacada ali, tiver machucada, você pode usar isso e se tornar campeão. E foi surpreendente, assim, eu já esperava um pouco desse movimento, acho que teria uma surpresa grande para esse evento de 3 horas, e foi esse, acabou sendo esse. Quando ela parece que vai fazer, né, esse cash-in, né, que a gente fala, e ela acaba atacando o juiz, e aí a Naya acaba ganhando. E aí todo mundo fica, ela não vai usar agora, vai usar depois, e aí ela acaba usando no momento posterior, então meio que surpreendendo a todos, que o momento que ia ser lógico dela aparecer do nada e fazer, ela fez momentos depois. Então foi um momento legal porque trouxe essa surpresa, esse impacto. E aí a Chief ganhou, né? Ela fez o cash-in e conseguiu aí capturar o título feminino. Então isso é legal. Ela é bem jovem. Ela veio do NXT, veio de uma geração até mais recente de lutadoras. É importante porque você dá visibilidade, aumenta também esse potencial, né? Que o título às vezes ele pode ser mudado assim num show semanal, não precisa ser um show, um evento privado, aqueles eventos, né, nem privado agora, mas os eventos que são maiores. Então foi legal porque deu esse impacto, mostrou que cada vez mais eles estão olhando para esses shows e esses shows agora são grandes eventos também. E foi legal também para potencializar essa lutadora, porque ela já estava no hype há muito tempo, né? Ela conseguiu cativar o público, conseguiu, né, ser um personagem assim que chama atenção. Então isso também é um retorno do trabalho que ela vem executando, então acho super justo. Eu acho que vai fazer um bom reinado em 2025, tá? E para fechar, teve a luta aí um pouco, né, do que vai acontecer na segunda. Então tivemos a Bloodline versus a New Bloodline. E aí teve algumas interferências, né, uma principal do Drew, mas de forma geral foi uma boa luta. Eu acho que já era lógico na minha cabeça que o Solo, né, a New Bloodline iria ganhar justamente para consolidar o poder deles, para chegar e dar aquela confiança para a segunda-feira. Eu acho que eles constroem também os personagens muito nesse sentido, com esse cuidado. Então foi uma luta assim, dentro do possível normal, mas me chamou a atenção de novo a participação do Drew, tanto no começo do show como no final. Eu quero entender onde o personagem dele vai se encaixar
e vejo que ele vai ser um personagem de destaque esse ano, tá? Uma super estrela de destaque, e é um cara que só merece, porque fez um ano de 2024 fenomenal. Então, assim, de forma geral, acho que foi um SmackDown muito bom. Eles conseguiram segurar essas 3 horas aí de uma forma legal, com histórias cativantes, com lutas boas. E deixa aí sua opinião, o que você achou. Ficou um vídeo aqui mais longo, um review. Se também é legal esse tipo de vídeo que eu comento tudo de uma forma mais resumida do que eu achei. Claro que na segunda-feira vou tentar fazer um especial com algumas coisas que eu acho que vão acontecer, que são importantes até para o futuro, que é o Raw de segunda-feira, como eu falei no primeiro vídeo que eu lancei aqui nesse canal. Cara, vai ser um Raw como se fosse uma WrestleMania. Vai ser um Raw cheio de momentos, cheio de luta, assim, impactante, cheio de main events, porque tem que chamar, né, a atenção, e esse primeiro tem que chocar, tem que trazer aquele impacto para trazer mais público, trazer mais pessoas e ser uma grande estreia. Eu tenho certeza que vai ser pela qualidade que está sendo constante dos shows. Beleza, pessoal? Então, bom sábado para vocês. Estamos juntos. Bora, bora. Assistam aí, vou deixar o link aí do SmackDown, quem não assistiu ainda. E comentem também o que vocês acham. Eu vou deixar também o Instagram aqui de uma página que eu estou fazendo, bem simplesinha também, sobre wrestling, sobre esse mundo. Então sigam aí também, tá bom? Fechou? Tamo junto. Vamos pra cima!